Quero meditar, mas não consigo porque sou uma pessoa muito agitada. Que ferramentas posso utilizar para me aproximar da serenidade sendo assim tão agitada? Essa foi a questão que ficou no ar. Quando se fala em meditação, estamos falando em consciência da presença. E essa consciência pode ser exercitada, por exemplo, se você faz uma atividade física, uma musculação. Já experimentou fazer o exercício bem devagar, percebendo cada movimento, o peso que você está usando, a sua respiração durante e após o exercício? Quais músculos estão envolvidos nesse exercício? Quais partes do corpo? Gosto de observar as pessoas no ginásio. O que eu mais vejo são pessoas realizando movimentos mecânicos, repetitivos, e a mente da pessoa percebe-se que está fora dali, em outro lugar. A consciência, o mindfulness, é a capacidade que temos de manter o corpo e a mente no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E isso é algo que se treina, porque a nossa mente é incapaz de ficar mais que 5 minutos focada no mesmo objeto, no mesmo tema. Ela voa, viaja. Só que nós não temos consciência dessas viagens, porque são viagens muito rápidas. Não percebemos o lapso de tempo. E isso explica algumas coisas. Por exemplo, esqueci onde deixei a chave. Cortei o dedo quando estava cortando legumes. Porque foi nessa hora que nossa mente fugiu, abandonou o nosso corpo. Perdemos contato com o nosso corpo e não percebemos, não fizemos o registro de onde largamos a chave, porque a ação foi automática. Deixamos em algum lugar e se não for o habitual, vamos demorar para encontrar. Um acidente doméstico. Pode observar, cada vez que você se corta ou se queima ou se machuca de alguma forma fazendo uma ação que você está habituada a fazer, é porque naquele momento sua mente abandonou o seu corpo e você não percebeu o risco, o pequeno risco que causou o acidente. Então, se você faz pilates, por exemplo, e tem um professor muito dedicado, eu já tive 2 professores muitíssimo dedicados, deve ter sentido dificuldade em atender a demanda durante o exercício. Ele vai pedir para você observar a respiração, fechar as costelas, abaixar o queixo, olhar para frente, não mexer o pé. São vários comandos para realizar a ação bem feita. Quem olha de fora não tem a noção da complexidade daquele exercício pela quantidade de elementos que precisam ser dominados para que a ação seja feita de maneira correta. Então, quando começamos a ter consciência desses pequenos atos no dia a dia, estamos treinando a nossa mente para estar aqui e agora junto do nosso corpo. E isso vai nos dar um domínio muito maior do nosso corpo e um domínio muito maior da nossa mente. Ou seja, à medida que vamos disciplinando a nossa capacidade mental, vamos colocando o nosso pensamento onde nós queremos. E lembre, aquilo onde colocamos energia, luz, é o que vai brilhar, é o que vai se fortalecer. Então, se eu quero fortalecer uma ideia, uma determinada situação, um relacionamento, uma coisa boa que estou vivenciando, eu preciso colocar a minha energia nesse fato, nesse ato, nessa situação. Estou falando, claro, de uma situação positiva, mas isso também acontece com situações negativas. Por exemplo, se tenho medo de algo e coloco a minha energia nesse medo, eu vou acabar provocando a situação da qual tenho medo. Lembre que eu falei que as crenças funcionam como ímãs. Isso tudo está ligado às crenças. Se tem uma crença de que sou incapaz de realizar determinada atividade, a minha energia será colocada nessa crença e nas ações que a reforçam. Por isso que é tão importante o domínio, isto é, a consciência, isto é, o poder sobre nós mesmos. E é por isso que desde o início estamos provocando essa limpeza do sótão, para que você possa olhar as coisas que tem e a partir do momento que se apropria delas, sejam quais forem, você pode dominá-las e decidir o que quer fazer com elas. Claro que aquelas que não ajudam, você pode descartar, como aquelas coisas quebradas no sótão, objetos que estão ali, não tem mais uso e que ficando ali só mantém uma energia estagnada que não traz nenhum benefício. Então, à medida que limpo o sótão mental, elimino as crenças e os comportamentos que não são bons, porque não me ajudam a caminhar na direção da minha missão, que é tornar-me um ser humano melhor, desenvolver virtudes que me tornem mais humana. Voltando então para a meditação, para a consciência de si mesmo. Quando começo a observar as pequenas coisas, se estou caminhando, como estou caminhando,
Como é meu passo? Já observaram que há pessoas que caminham com a cabeça projetada para frente, como se quisessem chegar antes do corpo? Observaram que há pessoas que andam com os ombros arriados, de tal forma que as costas formam uma curvatura, o tempo já não conseguem mais corrigir, porque a forma acaba se adaptando à energia do pensamento, da crença associada a ela. Então, se uma pessoa se sente desfavorecida, injustiçada, sofredora, vítima, provavelmente vai sentir esse peso nas costas e vai se curvar. E à medida que vai vivendo com esse tipo de pensamento, vai gerando uma forma adaptada no seu corpo, que é a curvatura das costas. Se perguntar à pessoa, ela não tem noção de como estão as suas costas. São pessoas que têm pouco contato com o seu corpo físico, têm pouca consciência do seu corpo físico, pouca conexão. Quando se olha no espelho, não vê o corpo que tem, porque há muitos filtros, muitos obstáculos a essa percepção. Então ela vai projetar no espelho a imagem que ela tem de si mesma e não a imagem que seja mais próxima do real. Para isso serve a consciência do movimento. Existe um livro com esse nome, Consciência pelo Movimento, de Moshe Feldenkrais. Nos diz que agimos de acordo com a nossa autoimagem, que é construída tendo em vista 3 elementos: a constituição física, a socialização e a autoeducação. Feldenkrais propõe um caminho por meio de exercícios que melhoram a postura, a visão e a percepção de si mesmo e, consequentemente, o modo de se relacionar com o mundo. É interessante porque o movimento, o ato físico, é uma poderosa ferramenta para nos ajudar a ter consciência de nós. Porque o nosso corpo físico é palpável, é material, é visível, consigo ignorá-lo por muito tempo. Se você está com sono, cansado, com sede, pode ignorar por algum tempo essas necessidades, mas em algum momento elas vão gritar mais alto e você vai ter que atendê-las. Então é muito útil partir da consciência do movimento, consciência do nosso corpo, domínio do nosso corpo. E aos poucos, domínio da nossa mente, domínio dos nossos pensamentos. Onde está meu pensamento? Faça essa pergunta. Em alguns momentos do dia, pergunte-se onde está meu pensamento neste momento. Quando acontecer alguma coisa, um acidente, um tropeço, alguma coisa que tire você do rumo, qualquer coisa, faça essa pergunta. Onde estava meu pensamento naquele instante? Você já parou para pensar qual é a consciência que você tem do seu corpo? Consegue sentir cada dedo do pé separadamente? Percebe que há partes do corpo das quais não temos muita consciência? Percebemos quando há alguma dor ou quando algum objeto nos fere. Isso também é reflexo da falta de conexão que temos com o nosso corpo físico. A parte material é palpável, nós podemos tocar, ver, sentir, e mesmo assim não conseguimos ter uma consciência ampliada do nosso corpo físico, não conseguimos ter noção da nossa postura, da nossa expressão facial, da quantidade de ar que respiramos ou que precisamos para respirar. E submetemos o nosso corpo a condições danosas, muitas vezes, alimentamos-nos de coisas que nos fazem mal. Imagine então a consciência que poderíamos ter e não temos do nosso corpo mental, do nosso corpo energético, emocional. Então, para que possamos estar nesse trajeto de ampliação da consciência, precisamos partir do nosso corpo físico, que é o visível. E à medida que vai ampliando esse contato, essa conexão com o nosso corpo físico, conseguimos identificar o que nos faz bem e o que nos faz mal. Muitas pessoas entregam sua vida nas mãos de algum profissional de saúde e confiam cegamente nessa pessoa. No entanto, se tivessem uma conexão ampliada com o seu corpo físico, uma autopercepção mais acurada, saberiam muito mais de si do que qualquer profissional. Se você tiver essa capacidade de autopercepção, vai saber o que tem, vai identificar o que aquela dor quer dizer para você, que tipo de mensagem. Porque a doença é uma forma do corpo dizer, olha aqui, já estou há algum tempo mandando mensagens. O corpo envia essa mensagem e nós ignoramos até que há um stop, que é o grau maior, o grau mais elevado quando acontece a doença, que aí eu vou ter que parar. Vou para a cama, preciso de repouso, se tenho febre, preciso de medicação, vou parar. A doença é o resultado de ignorar-se as mensagens que o corpo nos dá. E à medida que tenho consciência do meu corpo, não deixo que chegue a esse ponto. Dificilmente ficarei doente, porque antes que a doença se manifeste, eu já percebo os seus sinais e já me cuido, já previno, já faço o que devo fazer para não trilhar esse caminho que vai levar à doença.
Então, todos os caminhos que nós podemos imaginar para a adoção de comportamentos que nos conduzam a uma melhor qualidade de vida, a uma capacidade de aproveitamento das oportunidades da vida, partem da autopercepção e da autoconsciência. Bom, e aí? A questão é, eu sou agitado e não consigo meditar. Pois a resposta é essa experiência de consciência do movimento em cada pequeno ato da vida. À medida que consegue manter por mais tempo sua mente e o corpo juntos, adquire mais serenidade. E essa prática é uma forma de meditação, porque meditar é disciplinar a mente para manter-se no aqui e agora. Então começo com alguns momentos do dia em que lembro de exercer domínio sobre minha mente e mantê-la focada naquilo que estou realizando. Aos poucos, esse período vai se alargando e eu vou ser capaz de manter no aqui e agora por mais tempo, o que significa estar presente, ter consciência de si, da consciência da presença em cada momento. E o resultado é o desenvolvimento da serenidade, porque a serenidade é algo do aqui e agora. Então, se você é agitado demais para sentar-se e meditar, faça uma prática meditativa de focar sua mente no que você está fazendo. Observe apenas. Exercite a presença. Talvez descubra coisas incríveis a seu respeito. Vou contar uma experiência sobre o que acontece quando nos deixamos agir por hábitos mecânicos, por um modo automático a maior parte do tempo. Uma vez em um restaurante, pedi a uma garçonete uma água, uma garrafa d'água, e pedi que ela abrisse a garrafa na mesa. Por 3 vezes ela abria a garrafa no meio do caminho, antes de chegar à mesa. Somente na 4ª tentativa que ela conseguiu manter a garrafa fechada e abri-la na mesa. Ou seja, o hábito era tão forte que quase era impossível de controlar. Isso nos faz pensar sobre os hábitos mecânicos que nós temos na vida e que estão fora do alcance da consciência. Comece por observar, por exemplo, as coisas que você faz sem perceber e vai conseguir identificar grandes oportunidades de exercer a sua consciência. Depois de algum tempo estará mais tranquilo, mais sereno, será capaz de controlar a mente para desfrutar de um estado meditativo e imóvel. Comece experimentando a consciência pelo movimento, sem julgar, acolhendo o modo como você faz e sabendo que pode escolher fazer de outra forma. Como seres gregários, nós vivemos em comunidade e nesse momento com familiares ou partilhando moradia com amigos, mas sempre em relacionamentos. O que fazer se estou nesse caminho do autoaperfeiçoamento e as pessoas com quem convivo estão longe disso? Como conviver quando os caminhos são tão diferentes? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu aguardo você. Obrigada.